Romanos, capítulo 3, versículo 21 até o 26. Eu leio o verso, os irmãos, é o seguinte, amém? O tema é a justificação da fé em Jesus Cristo. 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção do que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela reunião dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. para a demonstração da Sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém. Eterno Deus e Pai, te damos graças, te louvamos, Senhor, por este momento de meditação, Senhor, e estudo da Tua Palavra. Abençoa a Tua Palavra, abençoa cada um de nós, cada coração que estará recebendo esta palavra, que pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Hoje nós vamos estar falando sobre a obediência, que é uma questão da graça de Deus. Nós já temos falado muito sobre esse assunto e o assunto ele é importante porque é polêmico. Ele é importante porque ele é necessário ser comentado entre nós, a questão da obediência. E não há dúvida alguma que é necessária a obediência aos mandamentos do Senhor para se entrar no reino de Deus, ou seja, para herdar a vida eterna. E quando nós falamos de obediência, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que a obediência é uma questão de esforço de cada um de nós, né? De fato, a obediência, ela exige sim esforço nosso, mas para que nós possamos sermos obedientes, nós precisamos ter a graça de Deus. E nós falamos que precisamos ter a graça de Deus, por quê? Porque a graça de Deus, apesar dela ser imerecida, ninguém merece ela, a gente recebe porque é um dom de Deus, ela pode ser resistida. Ou seja, a pessoa pode impedir o agir da graça de Deus na sua vida. E como que uma pessoa que impede a graça de Deus na sua vida vai ser uma pessoa obediente à palavra de Deus? De forma alguma, não tem como, né? O livro de João, capítulo 3, versículo 36, diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna, e o que porém desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Notemos nesse versículo que somente aqueles que são obedientes a Jesus, porque o crer aqui significa obedecer, ser fiel,
Fidelidade depende de obediência. Nós só podemos ser fiéis se nós somos obedientes, né, a Jesus, né? Se nós formos obedientes, se nós formos fiéis a Cristo, nós temos a vida eterna. Mas aquele que não é fiel, né, e se não sendo fiel não é obediente, né, sobre ele permanece a ira de Deus. Veja aí que é uma condição para se herdar a vida eterna, a questão da fidelidade, a questão da obediência. Mas justamente por isso, Deus não nos deixou aí a nossa sorte, jogados à nossa sorte, né? Ele preparou para nós a sua infinita graça, né? Para que nós possamos ser capacitados a obedecer a sua palavra. Então, Deus enviou, Jesus quando entregou sua vida na cruz do Calvário, antes de entregar sua vida na cruz do Calvário, diz: eu vos enviei o Consolador, tá? Que é quem? O Espírito Santo de Deus, que também é chamado de Espírito da Graça de Deus, tá? Então, Deus prove aí para nós uma forma de nos capacitar para que nós sejamos obedientes aos seus mandamentos e obedientes à sua palavra. Por isso, nós temos, sim, nós herdamos a vida eterna, pelo fato de sermos capacitados pela graça de Deus, por intermédio da operação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós não, se dependesse de nós, obedecer para sermos salvos, aí o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário seria em vão. Por que Jesus Cristo iria morrer na cruz do Calvário, sendo que se eu me esforçar e ser obediente, eu serei salvo, né? Então não teria sentido a morte de Jesus na cruz do Calvário. Mas Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou sobre nós a sua graça para nos capacitar e nos fazer, né, nos fazer sentir o desejo e o interesse em obedecer a sua palavra. Como eu já disse várias vezes, livro de Efésios, capítulo 2, versículo 3, capítulo 2, versículo 13, é Deus quem opera em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Essa operação de Deus na nossa vida é pelo Espírito Santo de Deus, mediante a graça de Deus que é derramada na nossa vida. Ele que coloca no nosso coração o interesse, o desejo de obedecer, efetua no nosso coração o desejo de obedecer, nos capacitando a estarmos fiéis diante de Jesus Cristo, obedecendo a sua palavra. Amém? A obediência, então, era uma questão da graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, não seria possível nós obedecermos os mandamentos do Senhor e obedecermos a palavra de Deus. Ou seja, obedecermos a Jesus Cristo. Por que isso? Por que Deus fez assim? Por que Ele derramou da sua graça em nossa vida e nos capacitou enviando o Espírito Santo de Deus para nos capacitar a sermos obedientes à sua palavra? Porque quem salva o ser humano não é o próprio ser humano. Não é eu que me salvo, não é você que salva ninguém. Quem salva é Jesus. Quem salva o ser humano é Jesus Cristo. Apesar disso, de forma alguma indica que alcançamos a salvação mediante nossos próprios esforços. A partir do momento que o homem procura meios e formas de se auto-justificar ou se auto-salvar, ele fica totalmente desprovido da graça de Deus. Ou seja, em outras palavras, quando nós abandonamos a fé em Jesus Cristo e nós procuramos nos auto-justificar
justificar diante de Deus, procuramos nos salvar, nós estamos aí fazendo o quê? Obstruindo a graça de Deus na nossa vida. É esse que é o perigo. Por que existe, eu estou falando disso? Porque existe livros de autoajuda que incentivam e ensinam a pessoa a melhorar o seu padrão de vida, a melhorar a sua personalidade, o seu caráter e assim por diante. Dessa forma, as pessoas estão procurando uma forma de se justificar diante de Deus. E olha, isso é um perigo muito grande, porque são heresias que muitas das vezes entram dentro das igrejas, das próprias igrejas, tá? E não só através de ensinamentos errados, igual nós conhecemos e já ouvimos falar, alguns já ouviram falar, do pastor norte-americano chamado Norman Vincent Peale. Esse pastor, ele tendeu para esse lado da autojustificação. Ele escreveu livros de autoajuda, procurando incentivar as pessoas a se melhorar diante de Deus. E não é por aí, né? Não é dessa forma que nós vamos alcançar a salvação. O livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 9, diz: E tendo sido aperfeiçoados, veio a ser autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. De quem que Hebreus está falando? Que o autor de Hebreus está falando? Está falando de Jesus Cristo. Está mostrando que quem salva o homem é o próprio homem? Não. É Jesus Cristo. E ele diz, o escritor dos Hebreus afirma aquilo que nós lemos no versículo anterior. Ele veio a ser autor da salvação para todos aqueles que o obedecem. Não para aqueles, se fosse do contrário, Hebreus estaria dizendo, para todos aqueles que se esforçam em obedecer. Se fosse nós que nós pudéssemos nos justificar diante de Deus, né? E não é assim. Não é o que o autor está falando. Não adianta você querer dizer, eu tenho que ser obediente, eu vou me esforçar para ser obediente. Não tem que ser nada. Você tem que só confiar em Deus, colocar sua vida nas mãos de Deus, orar e buscar a presença do Espírito Santo de Deus. É Ele que direciona, que guia as nossas vidas. É Ele que nos orienta e que nos capacita. É Ele que prepara a igreja para um dia encontrar com Jesus. Então é Jesus Cristo que salva, né? Livros de autoajuda não ajudam ninguém. Ninguém. Só torna as pessoas muitas das vezes famosas pelo aquilo que eles escrevem. Mas é totalmente contrário ao que diz o escritor do livro dos Hebreus aqui, né? Por quê? Porque afirmam ao contrário, né? O Hebreus diz que Jesus Cristo salva. O livro de autoajuda diz que você pode se salvar. Vamos ver também que a graça de Deus, ela é incondicional. Por que ela é incondicional? Porque é um favor imerecido. O próprio nome já disse que ela é um favor que ninguém merece. Eu e você não merecemos a graça de Deus, de jeito nenhum. Eu e você temos a graça de Deus, não é porque somos mais bonitos que ninguém, não é porque somos melhor do que ninguém. Nós temos a graça de Deus porque Deus, Ele foi misericordioso para com cada um de nós que estamos aqui nesta manhã, tá? E por causa disso nós precisamos zelar e cuidar para que nós não venhamos aí a entristecer o Espírito da graça de Deus. Quando nós procuramos nos esforçar para alcançar alguma coisa de Deus, nós estamos trabalhando no sentido contrário do Espírito Santo de Deus. Nós não temos que nos esforçar para nada, nós temos que fazer o que nós precisamos fazer pelo fato de nós sermos responsáveis pela obra de Deus. E a obra de Deus, irmãos, não é a responsabilidade só quando se fala em ganhar almas para Cristo, não. A responsabilidade da obra de Deus é também zelar pelo templo do Espírito Santo de Deus.
E qual é o templo do Espírito Santo de Deus? É cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Então nós temos a responsabilidade de zelar por nós mesmos. Tá? Nós temos essa responsabilidade. Por isso precisamos cuidar do que nós fazemos, do que nós falamos e do que nós pensamos. Antes de fazer, falar ou pensar, nós temos que estar na presença de Deus. E se nós fazemos algo, ou falamos, ou pensamos algo que seja contrário, ou seja, que entristeça o Espírito Santo de Deus, nós precisamos nos arrepender. O arrependimento é uma provisão da graça de Deus para a nossa vida, para que nós mantenhamos nossa vida cheia e abundante da graça de Deus. Veja como Deus prepara tudo direitinho, né? Tudo certinho. Ele não deixa nada fora do lugar. Não existe erro, não existe falha nos planos de Deus de jeito nenhum. Não existe falha nenhuma. Às vezes nós planejamos as coisas com alguns objetivos e tem falha nesses planejamentos que nós temos. Por quê? Porque nós somos seres humanos, imperfeitos e limitados. Mas Deus é perfeito. Deus é ilimitado. Os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos. Então Ele faz tudo certinho. Ele preparou a graça de Deus justamente para isso, para que nós possamos um dia morar no céu. Livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 ao versículo 27, diz: Vede que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, se obedecerdes aos mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu hoje vos ordeno. Veja que maravilha! Mais uma vez a questão da obediência, e mostrando que a graça de Deus é incondicional. Porém, apesar da graça de Deus ser incondicional, por um dom imerecido de Deus, nós podemos resistir a ela, né? Nós podemos, se nós quisermos, não aceitar usufruir da graça de Deus, né? É uma bênção para a nossa vida, mas as pessoas podem rejeitar ela. Pode, se quiser, pode. Por quê? Porque Deus deu a cada um de nós o livre-arbítrio. Quando o Deuteronômio diz aqui que Deus põe diante de nós a bênção e a maldição, e Ele dá para nós a capacidade de escolher entre uma e outra, mostra aqui que nós temos o livre-arbítrio de querer ser abençoado e de não ser abençoado, né? Deus capacita nós para nós sermos obedientes, capacita, mas Ele capacita se nós quisermos. Ele faz essa obra na nossa vida, Ele que coloca no nosso coração, é Ele que coloca. Mas Ele não obriga ninguém a obedecer aquilo que Ele colocou no nosso coração. Ele não obriga, Ele coloca no nosso coração. Mas se nós quisermos, nós rejeitamos. A crueldade do homem chega a este ponto de aceitar uma benesse de Deus para as nossas vidas. Isso é crueldade. Porque a bondade de Deus ali é infinita, é maravilhosa, é muito grande, irmãos. Imagina eu e você desobedientes, né? Deus vem e coloca no nosso coração o desejo de obedecer. E nós rejeitamos.